Bom, Carolina, é, e pessoal que vai assistir a aula depois, né? Hoje eu acho que houve talvez algum desencontro aí, eu não enviei um e-mail ontem à noite, que eu estava chegando de viagem, mas a aula de hoje, conforme está no planejamento, a gente vai falar de sistemas de áudio e vídeo. Bom, sistemas de áudio e vídeo dentro do, do ambiente de automação residencial, ele é um subsistema importantíssimo, né? Talvez um dos mais importantes, ou o segundo mais importante, para alguns clientes é o mais importante, é o que, na verdade, torna quase uma porta de entrada para muitos clientes, né? A porta de entrada de automação residencial é via sistemas de áudio e vídeo. Então, isso acontece muito pelo histórico da venda de sistemas de áudio e vídeo, que desde os anos 80, principalmente, quando a gente começou a ter sistemas mais elaborados de áudio, a gente começa a ter, então, uma sonorização ambiente dentro das residências, e isso foi evoluindo com o tempo, e muita gente que não tinha, na época a gente nem tinha no Brasil, principalmente, muito acesso a equipamentos de automação, mas tinha-se acesso a equipamentos de áudio. E com o tempo entrou, né, a questão de distribuição de vídeo dentro das residências. Então, ainda hoje, né, tem muita gente que investe muito dinheiro, que tem um, um gosto muito grande por esse tipo de subsistema, e ele acaba sendo uma porta de entrada. Então, de maneira simples, né, como é que a gente trata isso, né? Hoje, esses sistemas são chamados de multi-room áudio, né? Ou multi-room AV. Então, de uma maneira simples, né? Aquele antigo som ambiente, que era a ideia de distribuir áudio por vários espaços a partir de um ponto central, isso foi se modernizando, né? Mas ainda esse sistema de som ambiente é muito utilizado, né? Dependendo do sistema escolhido, então é possível escutar um único conteúdo ou conteúdos diferentes em todos os ambientes, ou em apenas alguns deles, né? De maneira simultânea. Então, eu posso ter caixas em todos os ambientes e escutar a mesma música, ou, né, em todos os ambientes, ou isso também pode se refletir para um ambiente comercial, por exemplo, uma clínica, um supermercado, qualquer ambiente que eu queira ter uma sonorização ambiente e, eventualmente, fazer chamada de funcionário e tal, né? Isso pode ser feito. A música, né, pode ser reproduzida a partir de uma coleção pessoal, por exemplo, isso pode estar em mídia digital, num PC, ou mesmo em CD, ou eventualmente em LP, que é um item que está voltando ao mercado, serviços de streaming, como Spotify, ou qualquer outra fonte que você queira compartilhar aí dentro da casa. O mais simples que a gente tem, o sistema mais simples é o multi-room áudio analógico. A ideia aqui é distribuir áudio pela casa, utilizando, né, um setorizador, né? O que é o setorizador? Esse setorizador é um seletor de caixas de saída. Então, eu vou, eu vou ter o setorizador ou o seletor de caixas na saída de um amplificador. Eu vou ter um rádio, um amplificador, algum sistema de som, e na saída do amplificador eu conecto o setorizador, que é quem efetivamente vai conectar as caixas de som. Isso proporciona um controle individual, né, de acionamento e de volume a cada um dos ambientes. E, tecnicamente, faz o casamento de impedâncias. Essa parte de casamento de impedâncias é bastante importante,
Eu não sei se vocês lembram, mas tem uma teoria lá de transferência de potência, é o teorema da máxima transferência de potência. Normalmente isso aí a gente acaba vendo lá na disciplina de eletrônica de potência. E esse teorema diz o seguinte, que para eu transferir a máxima potência entre a fonte e a carga, a impedância da fonte deve ser igual à impedância da carga, ou melhor, a impedância da carga deve ser igual à impedância da fonte, né? Então, tipicamente, a impedância de um amplificador de som é da ordem de poucos ohms ali, 2 ohms, 4 ohms, em torno disso, né? Depende da máquina. Então, eu tenho que fazer um casamento de impedâncias, ou seja, eu não posso ligar tudo em série, por exemplo, nem ligar tudo em paralelo, todas as caixas de som e saídas. Se eu tenho uma caixa de som que ela é 4 ohms, e eu tenho, por exemplo, né, 4 caixas, e eu ligar elas em paralelo, né, eu vou reduzir isso a 1 ohm, né? Então eu vou ter que fazer um casamento de impedâncias entre as fontes com o amplificador. E esse setorizador ajuda nisso também. Então aqui, né, a gente tem algumas características desse multiroom analógico. A operação dele é basicamente manual, majoritariamente manual. A tendência à centralização dos controles operacionais. Então, por que ele é manual? Veja, aqui eu tenho basicamente alguns botões aqui. Nesse caso, eu tenho botões que ligam e desligam algumas saídas aqui dos, dos alto-falantes, né? As saídas para as caixas de som. Então, esse é um setorizador bastante simples que só faz isso e controla volume também. Embora eu seja comum, né, o uso de reguladores de volumes locais. O que é isso? Isso é o mais comum para ambientes residenciais. Eu tenho a caixa de som, mas eu tenho, né, muito comum eu ter um botão ali, liga, desliga, e volume na caixa de som. Então, se eu não estou afim, o som está sendo distribuído para todos os ambientes, mas tem um determinado ambiente que eu não quero ouvir, né? Eu não estou afim de ouvir o som naquele momento. Eu vou lá e desligo a caixa ou simplesmente abaixo o volume no mínimo, então eu paro de receber aquele som. Existe uma independência de acionamento e controle de volume, então, em cada um dos ambientes. Agora, existe pouca ou praticamente nenhuma independência na escolha da fonte de áudio reproduzida em cada um dos ambientes. Então, a fonte de áudio ela é única e ele passa pelo setorizador, mas não existe independência, né? Todo mundo acaba sendo obrigado a escutar aquilo que está vindo da fonte, né? do amplificador principal. Então, não existe uma independência, eu não posso escolher no meu quarto eu vou escutar uma coisa diferente. Não, né? É o que a gente ouve aí, o que você vê num ambiente corporativo, num ambiente comercial. Então, a gente acaba tendo essa questão da fonte de áudio reproduzida em todos os ambientes, mas sem nenhuma escolha. Outra característica é a baixa potência designada a cada uma das caixas acústicas. Então, esse tipo de equipamento não é para sair grande potência, ele é para distribuir para vários ambientes, mas baixa potência, né? Você não vai ter as características das caixas de som, em geral, não são de grande potência, nem o setorizador permite isso. E é necessário uma infraestrutura, né? Uma certa, vamos colocar assim, elevada infraestrutura. Por que elevada infraestrutura? Porque eu tenho que passar, veja, eu vou ter que colocar tudo isso via cabo, essa instalação é via cabo, então eu vou ter que passar eletroduto, eu vou ter que centralizar, eu vou ter que
achar um ponto na minha casa ou no meu ambiente corporativo, qualquer que seja, um lugar onde vai estar o amplificador. Esse amplificador está lá instalado com a fonte de som, né? Quando é um ambiente corporativo, às vezes é uma recepção, por exemplo, onde alguém também tem acesso lá, recepcionista, quem vai chamar tem um microfone, que também você desliga o som e liga o microfone quando ela quer chamar algum funcionário, fazer algum comunicado. Mas eu tenho que, daquele ponto até as caixas de som, são cabos, né? Eu vou ter que passar a fiação e logo vou ter que passar um eletroduto até os pontos onde eu tenho as caixas acústicas. Porém, essa parte de infraestrutura, né, tirando que isso tem que ser feito uma certa obra, hoje, geralmente, o forro é aquele forro rebaixado, como a gente já conversou em outras aulas. Hoje é feito em drywall, né, aquele forro, mas você acaba tendo um custo ainda assim reduzido, porque a infraestrutura é basicamente eletroduto e cabos de cobre, então eu não tenho nenhum custo elevado. E o setorizador é também uma coisa muito barata, né? É um equipamento de baixo custo se comparado às outras opções. E aqui está um esquema, né, desse sistema analógico. Então, veja, eu tenho aqui as fontes de áudio, eu vou ter aqui um receiver de áudio e vídeo, onde eu quero, a partir da onde eu vou ter as saídas para as caixas de som. Se fosse, pode ser até um aparelho de som residencial, né? Só que ao invés de sair direto para as minhas caixas de som, eu vou sair aqui para um setorizador, e esse setorizador vai mandar para as caixas acústicas dos ambientes. E cada ambiente eu vou ter um potenciômetro que pode ligar ou desligar ou controlar o volume localmente lá das caixas acústicas. Então esse é basicamente o sistema analógico. Tudo bem aí, gente? Professor, uma dúvida, tipo, Diga. é um sistema que ainda vale a pena ser feito, considerando que você não tem uma... Se só tem uma fonte para Então, uma casa, as pessoas ainda aplicam ele? isso é mais usado, por isso que eu enfatizei um pouco mais para ambientes corporativos. Ele acaba sendo mais utilizado para ambientes comerciais mesmo, né? Ambientes industriais você quase não tem esse tipo de coisa, mas ambientes comerciais é muito utilizado ainda, né? Para esse tipo de funcionamento que você só quer ter uma música ambiente, muitas vezes o pessoal joga lá uma playlist ou joga um rádio mesmo, né, uma estação de rádio, fica tocando lá num consultório, alguma coisa assim, e você não tem um custo relativamente baixo. Para residências, hoje, até onde eu sei, né, eu não estou muito, não estou 100% dentro dessa área de som, de áudio e vídeo, mas o pessoal que a gente tem contato comenta que isso está sendo cada vez menos utilizado, né? O que está sendo mais utilizado, que você está se investindo mais hoje? No sistema sem fio, que a gente já vai falar daqui a pouco. Então, o sistema sem fio tem tomado aí o mercado por conta da baixa necessidade de infraestrutura, ou quase nenhuma infraestrutura. Mas, realmente, você tem razão, para residências, isso é hoje pouco utilizado. Mas pode ser uma alternativa, se a pessoa, né, não quer gastar muito e também não, né, quer ter só uma distribuição de áudio dentro da residência. Nada impede também de você instalar um equipamento desse, você ter a infraestrutura e instalar um equipamento mais barato, e depois de algum tempo, você, né, tendo a infraestrutura já feita, você trocar por um equipamento mais elaborado também, né? Porque quando o multi-room digital, que a gente vai tratar agora, ele precisa da mesma infraestrutura. A diferença são os equipamentos, basicamente os equipamentos. Então, imagine que você está construindo uma casa. Se você vai construir uma casa,
o pior de você fazer esse tipo de instalação é a infraestrutura. É você ter que quebrar, você ter que cabo, passar eletroduto. Isso é muito difícil, né? A não ser que você esteja disposto a realmente fazer uma reforma. Então, ou é feito isso na etapa de construção, na etapa da obra principal lá, ou numa etapa de uma reforma que realmente, né, você tem um certo custo e um certo transtorno aí para quem mora na residência. E Bom, mais uma coisa, diga. desculpa, professor. Por exemplo, o professor falou desse cabeamento que tem que passar, né? Aham. Por exemplo, se a gente já tem a instalação da iluminação, que passa 24 volts, vai ter muita interferência você querer passar o cabeamento do sistema de som junto, ou é melhor fazer eletrodutos separados para isso? O 24 volts, não. O 24 volts você pode passar junto. É um sinal de baixa intensidade, né? É só aquele sinal que você poderia passar junto dele, sim. Agora, parte elétrica, instalação elétrica mesmo, de potência, a parte de iluminação, 220, 127, não é bom passar junto. Agora, essa parte foi até interessante você tocar nisso. Sistemas de som, gente, eu vou apresentar aqui bem o básico para vocês. Mas isso aqui é um mundo à parte, né? Tem lojas, a gente tem lojas aqui na cidade que você fica, se você visita, você não acredita no preço que existem coisas, equipamentos e até cabos, né? Por exemplo, cabos, quem gosta de sistemas de som e investe nisso, por exemplo, um par de cabos para caixa, não estou nem falando de sistema descentralizado. O cara tem um receiver lá e tem 2 caixas de som só para ele escutar. Ele tem uma sala de som só para ele escutar som, ou uma sala de home TV, home theater, né? Então, tem cabos blindados, né, que custam aí uma fábula de dinheiro. Você pega o cabo, é um cabo extremamente grosso e tal, ele tem que ser passado, se for por eletrodutos, às vezes ele nem precisa, né, porque ele está junto do aparelho de som, então ele fica só ali um trecho curto até as caixas, mas existem cabos blindados, existem equipamentos que você poderia passar, né, o cabo por ser blindado, você poderia passar junto com cabos de potência. Agora, não se indica, né? O mais comum, o que é? Você usar um cabo de cobre, que é o cabo, ele costuma ser vendido nas cores vermelho e preto, geralmente. Ele é um cabo de cobre paralelo, que ele sai do equipamento de som e vai até as caixas, né? Por que ele é vermelho e preto? Porque ele tem polaridade, né? Só para você não confundir ali, ou outra cor, mas o mais comum é fabricado nessas 2 cores. Mas ele é polarizado. Então você, né, para não inverter a polarização lá depois entre fonte e carga, ele é colorido. Então, como esse cabo mais comum ele não é blindado, o melhor é que você passe passe sozinho ou com uma fonte de baixa intensidade, como, por exemplo, os próprios cabos de sinal lá que vão para os interruptores, pulsadores que eu tenho no sistema de automação, pode ser passado. Mas o melhor seria mesmo um eletroduto separado, né? Uma instalação à parte, até porque o encaminhamento geralmente é diferente, né? Você vai ter que ter esse encaminhamento de eletrodutos da fonte onde está o teu som. Imagine que você tem um rack, muita gente na casa tem isso até escondido, quase dentro de um armário, dentro de uma estante ali, que você fecha a porta, ele fica oculto, ou num ambiente, num rack de som e vídeo, num home theater, em algum lugar assim, né, uma sala de vídeo, por exemplo, e a partir dali você tem que levar os eletrodutos para esses pontos onde eu vou ter a minha saída de áudio. Por exemplo, piscina, né?
eventualmente áreas abertas, eu posso desejar ter aí a parte de som. Então, se for cabeado, eu tenho que levar eletroduto. E daí o melhor seria levar mesmo ele separado. É aquela coisa é uma coisa tão cara que a pessoa que vai fazer tem dinheiro para fazer uma obra dessa, então... Tem. O pessoal investe. Pra vocês terem uma ideia, assim, em termos de valores, eu já vi caixas pequenas de som, né? Mas não é por ser pequena que ela é uma caixa simples. Mas um par de caixas de som, que tem aí 40 centímetros de altura, por exemplo, custar $20.000, né? A dinheiro de hoje, a valores de hoje, cerca de R$100.000, 2 caixas de som, só a caixa, né? Então, é bastante grana, né? Para você pensar o quanto tem gente que investe nisso, né? Tem lojas, que eu conheço, lojas aqui em Curitiba, esses sistemas de som são tão elaborados e tão caros, por exemplo, que o pessoal se protege, inclusive de assalto, né? Inclusive você não vai na loja, não é uma loja, por exemplo, que está aberta ao público, com as portas abertas lá 100% do tempo. Como o cara tem um showroom bastante grande, você tem que marcar um horário. E a loja é um prédio fechado praticamente, né, totalmente fechado. Você chega lá, interfona para você poder entrar na loja, né? Então, são mercados, né, bem, vamos dizer assim, nichados, são nichos de mercado, mas que tem um público razoavelmente grande, né, que investe nesse tipo de equipamento. O sistema digital, gente, então, eles deixaram de ser uma extensão do home theater e passaram a ter um papel central no projeto de entretenimento das residências. E nesse contexto surgiram algumas marcas grandes, como, né, Niles, Rousson e Nouveau. Se vocês buscarem esses fabricantes na internet, vocês vão ver do que eu estou falando, né? Então, são controladores dedicados, capazes de gerenciar a casa inteira em termos de áudio e vídeo. Eles conectam keypads digitais e players otimizados aí para múltiplos ambientes. Algumas características desse sistema digital, então, para a gente analisar. Bom, eles possuem, primeiro, diversas maneiras de se operar o sistema, com uma tendência à virtualização dos controles, seja através de aplicativos, então hoje em smartphones, em tablets, ou via integração com sistemas de automação. Então, você tem todo acho que todo mundo conhece uma mesa de som, por exemplo, né? E em algum lugar você já viu, né, todos aqueles controles que são físicos numa mesa de som. Esses controles virtuais, tem muitos sistemas desse que têm quase o tamanho de uma mesa de som, ou um pouco menor, mas você tem muitos daqueles controles virtualizados, né, através de um aplicativo que pode estar, inclusive, no teu aplicativo principal lá de automação residencial. Então, passa a existir uma independência total de acionamento, volume e escolha da fonte de áudio reproduzida em cada um dos ambientes. Isso quer dizer que cada pessoa, por exemplo, eu tenho um determinado usuário que está na sala de estar, ele pode estar reproduzindo um tipo de música. A pessoa que está no quarto está ouvindo um outro tipo de música. Está ouvindo também com potências diferentes, né, com volumes diferentes e assim por diante, né? Então, existe um envio flexível de potência adequado às caixas de cada ambiente. Você consegue configurar isso. Você pode ter, inclusive, caixas de som diferentes, né? Então, eu tenho a necessidade de ter caixas aí diferentes em cada ambiente.
Recursos de conveniência, como equalização, como eu falei, para cada ambiente, interrupção do áudio. Por exemplo, se esse meu sistema está integrado ao sistema de automação, uma vez que toca a campainha, ou toca um interfone lá da minha casa, por exemplo, e eu estou numa festa. Se ele estiver tocando alto, ninguém vai escutar. Mas se está tudo integrado, né, eu posso interromper o áudio para que seja possível ouvir o interfone tocando. E assim por diante. Ele precisa da mesma infraestrutura, como eu falei, do sistema analógico, porque você vai cabear isso entre o teu sistema principal, entre o receiver e os pontos de saída, que são as caixas de som, e tem um custo elevado, se comparado com o sistema analógico, porque ele tem muito mais recursos, ele nem se compara com o sistema analógico, né? Se compara, sim, é um sistema de áudio também que distribui áudio pela casa, mas em termos de recursos não se compara. Embora com custos mais altos em comparação ao antecessor analógico, os benefícios da arquitetura digital ganharam adotantes em larga escala, fazendo então com que hoje grandes empresas continuem a oferecer opções de sistema de multi-room digital dedicados, né? E aqui a gente tem um esquema de como que funciona esse sistema, né? Então eu tenho as fontes de áudio. Essas fontes de áudio podem ser físicas, desde CDs ou LPs, até fontes virtuais, né? Como isso pode estar no streaming e tal. Eu tenho aqui o equipamento multi-room, o controlador multi-room de áudio digital. Onde é que está o meu controle dele? O controle está num aplicativo. Então, tem um tablet, um smartphone que está controlando esse sistema. Esse sistema via cabos, então, eu tenho cabos entre o controlador e keypads aqui que estão nos ambientes. O que são esses keypads? Eu coloco na parede, por exemplo. Eu tenho ali uma caixinha, essa caixa do tamanho do interruptor, essa caixinha que a gente costuma chamar de 2x4 ou caixinha 5x10 centímetros. Eu tenho um visor ali, normalmente de displayzinho de cristal líquido para dar alguma informação. Eu tenho um botão liga-desliga. Eu tenho uma entrada, muitas vezes, se eu quiser conectar localmente um cartão de memória, né? Eu tenho, por exemplo, alguma coisa local armazenada, músicas locais armazenadas num cartão, então ele tem uma entrada para cartão, alguns têm uma entradinha ainda P2 para você conectar uma entrada P2, que é aquela de um plugzinho único, né? Para te dar mais alternativa de conectar alguma coisa localmente. Mas nele aqui você consegue fazer alguma seleção de músicas e através de um aplicativo também, que você pode ter instalado, você vai interagir, então, lá com o controlador e escolher a fonte, escolher potência, o controle virtualizado, tudo isso através de um aplicativo. E eu continuo tendo que ter o cabo lá até as caixas acústicas, né? Saindo do sistema, do meu sistema de som e indo até as caixas nos pontos locais. E aí a gente vem para o terceiro sistema, que é o sistema sem fio. Então, durante muito tempo, existia uma limitação, né, no sistema de desenvolvimento sem fio, fazendo com que não tivesse tantas opções, né, vamos dizer assim, do sistema de som sem fio. Com o surgimento de streaming, principalmente, essa preocupação relacionada a fontes, como é que eu vou reproduzir, né, fontes de áudio, deixou de fazer sentido, uma vez que o áudio está armazenado em qualquer lugar. Então, hoje, como quase todo mundo tem, né, a grande maioria das pessoas tem uma biblioteca de músicas virtuais, aí seja
num Spotify, em outro aplicativo. Então, esse tipo de equipamento faz cada vez mais sentido. A disponibilidade e a popularidade, né, de serviços como Spotify, somados à confiabilidade das redes Wi-Fi modernas, então proporcionou um cenário onde uma revolução era praticamente inevitável. Nesse contexto, surgiram empresas como a Sonos, né, que tem uma arquitetura livre de fios, né, totalmente sem fio, e os sistemas de áudio multiroom foram levados aí a um novo patamar, tirando esses equipamentos de um mercado de nicho para uma popularidade que não se imaginava antes. Então, isso realmente se popularizou e cada vez mais tem se utilizado esse tipo de equipamento. Falando de vantagens desses equipamentos aqui, então. Bom, continua assim como o áudio digital, né? Cada vez mais eu tenho a virtualização dos controles operacionais, ele é sem fio, então o controle está virtual em algum aplicativo. Existe a dominância do conteúdo de áudio digital, de streaming. Basicamente, não que não seja possível você conectar fontes de áudio analógicas, mas os clientes acabam utilizando muito mais as fontes digitais. Existe uma independência total de acionamento de volume e escolha da fonte de áudio em cada um dos ambientes, né? Isso é totalmente virtualizada e totalmente independente também. Também existe a questão da modularização do sistema, né, permitindo a escalabilidade e portabilidade de acordo com as necessidades de cada ambiente, usuário e situação. Então, ou seja, escalabilidade. Eu posso aumentar esse sistema na medida que eu preciso, uma vez que é sem fios, ele não necessita a infraestrutura, tem uma baixa necessidade de infraestrutura, portanto, se eu quiser expandir, né, ele é muito mais fácil de se fazer essa expansão. Né? A portabilidade também. Se eu mudo de casa, por exemplo, ou de apartamento, eu levo esse sistema comigo, não tive o custo de instalação é quase zero, porém ele tem um custo de aquisição elevado, se comparado aí às opções anteriores. E aqui tem um esquema de funcionamento, né? Então eu posso ter equipamentos, inclusive equipamentos convencionais, antigos lá, analógicos, eu conecto adaptadores de Wi-Fi nesses equipamentos mais antigos, eu passo a ter, então, todo o sistema se comunicando via rede Wi-Fi da minha residência, eu tenho um roteador, eu tenho um amplificador Wi-Fi, esse amplificador está conectado, por exemplo, a caixas acústicas de maior potência. Então, de novo, transferir potência continua sendo ainda difícil pelo ar, né? Eu não tenho essa possibilidade de transferir grande potência. Agora, sinal aqui, por exemplo, uma caixa, eu posso ter caixas acústicas Wi-Fi, onde eu tenho a transmissão do sinal até a caixa acústica. E o aplicativo de controle, a virtualização das fontes de áudio, né, aqui num smartphone, num tablet e assim por diante. Beleza, gente? Essa é a questão aí do Wi-Fi. Qual que é a melhor escolha? Bom, não tem, né? Não dá para você bater o martelo e falar assim, ó, a melhor opção é o sistema Wi-Fi. Na verdade, como praticamente qualquer processo de compra, a melhor escolha depende das necessidades de cada usuário. Né? Ainda que meio ultrapassado numa primeira impressão, mesmo esse sistema analógico, se ele for bem projetado, pode atender às necessidades de usuários casuais aí, que só querem, né, de vez em quando ter uma trilha sonora.
né? Ou só quando eu tenho lá um churrasco, recebo alguém, quero ter ali um som só na área de churrasqueira. O sistema, o mais simples lá já atende, né? Enquanto essas novas opções digitais aí podem ser recursos bem importantes para os chamados heavy users, né? Aqueles usuários que usam bastante o sistema e querem ter muitas opções. O importante, então, é a gente conhecer essas opções disponíveis e, e saber direcionar um eventual cliente, né? Saber também conversar com eventualmente um integrador, se você não for o integrador, né? E tem que ser fornecido um estudo detalhado, na verdade, para o cliente, né, deixar o cliente com essas opções, para que um cliente de automação, de automação residencial, ou mesmo um cliente corporativo, possa tomar a decisão. Mas, basicamente, né, como eu falei, a parte os sistemas mais simples hoje são muito mais voltados aí, ou para usuários muito simples, ou para ambientes corporativos. Aqui tem alguns links de fabricantes, então eu deixei aqui a Absolute Acoustics, é uma marca nacional, possui sistemas de multiroom e diversos equipamentos aí que estão nesse meio de áudio e vídeo. A Hells, Denon Hells, é mais conhecido só como Hells, eles vendem sistemas de multiroom de áudio sem fio, dessa marca japonesa aí que chama Hells, né? Google Chromecast, né? Tem um linkzinho aqui. Ele não é oficialmente um sistema de multiroom, mas mas é uma opção interessante, né? Para você virtualizar e espelhar som aí do teu celular para outros ambientes. Nuvo e RuSound, né? Duas das mais tradicionais marcas de sistema de distribuição de áudio. E a Sonos, né? Que eu falei que é talvez a mais importante marca aí de equipamentos de áudio sem fio. É a mais conhecida. Aqui eu deixei também, gente, um videozinho. Eu só vou colocar aqui um parcial desse vídeo. Deixa eu pular aqui, peraí. Só depois vocês assistem, mas eu vou colocar aqui rapidamente, ó. Não vou nem ativar o áudio agora. Esse cara aqui, ele está testando um equipamento de multiroom de áudio digital. Então, veja, aqui ele vai começar a explicar. Então, ele está fazendo um preview aqui, explicando como é que é a configuração, como é que são as ligações de um equipamento desse. Então, a gente não tem, né, nessa disciplina, um laboratório para a gente fazer essas ligações físicas, né, dentro do laboratório. Mas nesse vídeo aqui, por exemplo, em particular, ele mostra para você como é que você conecta as coisas, né, as portas de comunicação, as saídas, as configurações. Então, para que serve cada entrada, cada saída dessa do equipamento. Então, dei uma olhadinha aqui, que depois a gente vai ter um pequeno trabalhinho. É interessante ter esse conhecimento. Deixa eu ver se ele mostra aqui. Está carregando. Olha aqui, ó. Aqui eu falei para vocês da virtualização dos controles, né? Veja, né? Isso aqui é aquilo que eu falei, é muito parecido com uma mesa de som, só que virtual, né? Veja, eu tenho volume para seis zonas aqui, esse controlador é para 6 zonas. Eu tenho controle de grave, controle de agudo, e vou ter outros controles aqui depois que ele vai mostrando,
para cada uma das zonas. Então, assistam, por favor, esse vídeo aqui, que ele acaba... Aqui, ó, eu comentei do keypad, né? Que você coloca numa caixinha 2x4, essa é uma caixinha 4x4 polegadas, né? Aquela que normalmente a gente instala ali até 4 tomadas, né? Então, veja, aqui eu tenho a entrada para USB, uma entrada para cartão de memória, para você tocar localmente. Então, além do controle virtualizado, eu tenho também os keypads que ficam lá fixos na parede e me auxiliam nessa parte de controle. Ok, gente? Tranquilo? Tranquilo, professor. Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação, pessoal. Acabei fechando aqui, peraí, tem que abrir novamente. Então, deixa eu colocar no modo apresentação aqui. Em termos de áudio, seria isso. E distribuição de vídeo, também é possível, né? É menos utilizado, tem um mercado menor, mas é um mercado que existe. Então, vídeo distribuído, né, passa aí por um conjunto de equipamentos e conexões que permite que uma ou várias fontes de vídeo, e obviamente de áudio, quando se transmite vídeo, você está transmitindo áudio também, fiquem disponíveis para exibição em todos os cômodos da casa. Por exemplo, né, um mesmo show pode ser reproduzido a partir de um aparelho, de um Apple TV ou qualquer outro aparelho que esteja na suíte master, mas pode ser assistido simultaneamente na cozinha e na sala de estar, né? Abaixo, a seguir, né, a gente tem um exemplo de uma conexão de uma matriz chamada 4x4, onde há várias fontes de áudio e vídeo conectados a essa matriz, onde o cliente pode escolher a fonte de áudio e vídeo que será reproduzido em cada TV. Então aqui, ó, eu tenho uma matriz chamada matriz 4x4. Por que ela é 4x4? Porque ela tem 4 fontes de áudio, aqui vocês estão vendo, ó, 4 fontes de áudio e vídeo, e 4 saídas de vídeo, né? Então, por isso, eu chamo de matriz 4x4. E aí eu preciso, veja, eu tenho que ter algum equipamento que conecte as fontes com as saídas, né? Essa é a ideia do vídeo distribuído. Vantagens desse sistema: diminuir a quantidade de fontes de vídeo que você necessita numa residência. Um sistema de vídeo distribuído permite que você tenha 1 ou 2 receptores apenas, por exemplo, quando se tratar da fonte principal de streaming ou TV a cabo ou qualquer coisa assim. A diminuição na quantidade de equipamentos de áudio e vídeo necessários em cada ambiente, né? Com o vídeo distribuído, todos os equipamentos podem ficar escondidos num armário, longe da vista. Então, eu não preciso ter... eu tenho um sistema, normalmente, de áudio e vídeo centralizado, fica dentro de um armário e distribui esse áudio e vídeo para toda a casa. Integrando a matriz de vídeo com o sistema de automação, a gente pode ter alguns ganhos. Por exemplo, imagine que você está assistindo um filme lá num Blu-ray, né? Um filme numa mídia física, por exemplo, no home theater, né? E fica cansado, né? Com um toque na tela, por exemplo, você pode pausar o vídeo, desliga o home theater e manda o sinal para o quarto, né? Onde você continua assistindo a partir da cama, por exemplo, né?
Ou você pode ver no celular, por exemplo, o que está assistindo, o que está sendo assistido num determinado ambiente. Né? Isso, eu quero ver o que o meu filho está assistindo. Então, você pode integrar isso com automação e verificar isso no aparelho celular. Espera aí só um pouquinho. Aí, que mais? Você pode definir aí em quais cômodos, né, o que pode ser assistido em cada cômodo, e você pode até definir horários. Por exemplo, você define a regra na tua casa que as crianças têm que dormir às 10 horas da noite. Então, 10 horas da noite, o sistema de distribuição de vídeo interrompe o fornecimento para aqueles ambientes, né, fazendo com que a TV seja desligada. A ideia disso tudo, né, qual que é o coração desse sistema, é a matriz de vídeo. É nesse aparelho que você conecta, então, as fontes de vídeo, como receptores de TV via satélite, Blu-ray, DVD, se você tiver, todas as fontes de vídeo que você tem, você conecta na matriz. Essas fontes podem estar fisicamente próximas à matriz, então conectadas via cabo HDMI, pode estar no mesmo armário físico ali montado, ou distantes. Por exemplo, se você deseja ter um player na sala de home theater e conectado via cabo de rede. Então, se ela estiver mais distante, basta eu passar um cabo de rede. Hoje um cabo Cat6, né, que ele te dá mais largura de banda para passagem de dados, né? Ou usando essa conexão também pode ser feito usando um cabo de rede que segue um padrão HD Base T, que permite a transmissão de vídeo em alta definição, sem compressão. Né? Áudio, energia, internet e sinais, controle de equipamento por um cabo Cat5e ou superior. Hoje em dia a gente acaba usando o Cat6 já, né? O Cat5e já está para aplicações mais simples, vamos dizer assim, né? E o Cat6 barateou muito. Depois, uma outra aula, a gente fala sobre cabeamento estruturado residencial, e aí a gente aborda um pouco mais essa parte das categorias dos cabos. Para converter esses vários tipos de dados, quando se usa o HD Base T ou vice-versa, é necessário um transmissor ou receptor específico. Então, você tem que ter esse conversor. É também a matriz que tem, né, as saídas aí para os projetores de vídeo ou para as TVs, que podem ter conexões também HDMI ou HD Base T. Aqui, ó, a gente tem alguns equipamentos. Então, veja aqui, eu tenho esse equipamento aqui embaixo, é uma matriz de vídeo 8x8. Então, eu tenho 8 entradas e 8 saídas, né, de AV. Aqui, eu tenho equipamentos que são extensores de HDMI. Então, eu conecto um cabo HDMI, ele tem ele é uma fonte, ele tem uma fonte aqui que eu ligo na tomada, eu ligo o cabo HDMI à saída, por exemplo, de uma fonte de vídeo, e aqui eu conecto um cabo de rede categoria 6, e esse cabo Cat6 eu vou levar até a outra ponta, onde está o outro equipamento, e faço, né, a conversão depois do cabo de rede para HDMI novamente. Então, há vários modelos de matrizes, diferenciando-se principalmente pela resolução suportada, 4K, 8K, Full HD, e pela quantidade de conexões de entrada e saída. Por exemplo, né, se você tiver 6 fontes de áudio e vídeo e 6 TVs, você precisa de uma matriz, então, de 6x6.
Alguns equipamentos, algumas matrizes, têm uma combinação de HDMI e HD Base T, né? Aqui tem uma matriz de vídeo 4x4 nesse sistema chamado HD Base T. Então, você veja que eu tenho muito mais conectores aqui para saída por causa do tipo de conexão, do tipo de sinal de saída. Questões aí, né? A gente vai fazer, eu vou propor a aula que vem para vocês um projeto, e aí a gente vai ficar com isso. Isso é uma tarefa a ser feita ali dentro do projeto, né? Então, para o projeto, especifique um sistema de multi-room digital para atender a parte de churrasqueira, piscina e living. E uma pergunta, né? Ou duas perguntas aqui, na verdade. Que tipo de cabos você precisará comprar e especificar para ligar o equipamento às caixas, né? Na verdade, aqui eu até já respondi hoje um pouco disso. Mas dei uma pesquisada, né, a respeito disso. Que tipo de cabo que tem para eu ligar o equipamento de som até as caixas? Tem que especificar isso dentro do projeto. E o sistema de som e vídeo deverá estar na área de churrasqueira, mas com pontos de áudio e vídeo, né, na churrasqueira, living, cozinha e piscina. Então, como é que a gente faria essa... Poderia ser na casa inteira, né? Veja, aqui eu estou só pedindo em alguns ambientes, só para ficar um pouquinho mais simples aí a implementação. Sobre cabos, eu deixei aqui um link sobre cabos de sistema de som, e um outro link aqui sobre instalação de sistemas de som. Então, dei uma assistida nisso aqui, e daí a gente fecha esse assunto, e vocês conseguem entender e fazer esse pequeno projetinho um pouco melhor, entendendo a questão de instalação e a questão de cabeamento. Beleza? Tranquilo, Carolina? Tranquilo, professor. Beleza, peraí.